Olá, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos falar sobre o diagrama de Bode, no caso aplicado a um fator quadrático, né? Trazendo aí um exemplo onde a gente vai, além do fator quadrático, trazer também o fator, um fator de ganho K e um fator também de primeira ordem. Então a ideia é o quê? A gente abordar essa função de transferência, onde a gente tem aqui um ganho de 30 multiplicando aqui um zero de S mais 10, ou seja, um zero em S mais 10, e um polinômio aqui S2 mais 3S mais 50. Então, pegando esse polinômio aqui, a gente, através do octave, se a gente extrair aí as raízes dele, então a gente vai ver que esse polinômio ele possui aí dois polos complexos conjugados, dados aí em menos 1,5 mais ou menos 6,9. Então ele está aqui no caso no formato padrão de um sistema de segunda ordem. E sabemos aí que ele tem polos complexos conjugados. Então basicamente existem 7 fatores, fatores básicos que podem estar nas funções de transferência, que são constantes, polos, por exemplo, na origem, os zeros na origem, polos reais, zeros reais, polos complexos conjugados e também zeros complexos conjugados. São os possíveis fatores básicos aí de existirem nas nossas funções de transferência. Então, reordenando, readequando a escrita dessa função de transferência, de modo que a gente consiga padronizar a escrita da nossa função de transferência, vamos aqui então, por exemplo, dividir por 50, para a gente deixar o fator aqui onde está o 50, para nós deixarmos aí ele em 1, e aí assim a gente consiga extrair aí, por exemplo, a função de a constante de tempo, do nosso zero, e também extrair os valores correspondentes do nosso denominador aqui, do nosso fator quadrático. Então, se a gente pegar lá e dividir 30 vezes S mais 10 sobre S2 mais 3S mais 50, Então, se a gente divide, multiplicar por 1 sobre 50 em cima e embaixo, dividir por 50 é o mesmo que dividir por 1 sobre 50. Dividir por 50 é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 50. Então, a gente vai ter lá 30 dividido por 50 vai dar 0,6 vezes S mais 10. E aí embaixo vai ficar S2 sobre 50, 3S sobre 50, mais 1. E aí agora, para a gente isolar aqui o 1, a gente multiplica por 1 sobre 10 em cima e embaixo, que aí vai ficar, aplicando 1 sobre 10 no zero, vai ficar 1 sobre 10 mais 1. E aí, multiplicar embaixo por 1 sobre 10, ou seja, dividir no denominador por 10, é o mesmo que multiplicar o numerador por 10. Então, 10 vezes 0,6 fica 6. E aí no denominador fica aí o fator quadrático dividido por 50. Então, a gente consegue reescrever dessa forma a nossa função de transferência. Então, aí, com isso, a gente pode dizer que a nossa função de transferência tem uma constante em 6, uma vez que a gente padronizou a escrita dela aí, isolando os fatores do zero e do fator quadrático. Quer dizer que a gente estava somando com 10 e somando com 50, aqui no formato padrão de um fator quadrático.
Então, aí, normalizando esses dois aí, a gente vai ter uma constante em 6, um zero em S igual a menos 10, que aí no caso, assim como é o padrão de escrever, né, tal S mais 1, né, para o zero o tal vai ser 1 sobre 10. E aí no nosso fator quadrático, né, como já vimos, um par de polos complexos conjugados em menos 1,5 mais ou menos J 6,9. Então, e aproveitando a representação padrão de um sistema de segunda ordem, né, dado aqui, fazendo referência, né, só a parcela do fator quadrático, né, a gente consegue estimar quanto que vai ser, né, os valores de ômega n e de zeta. Se a gente extrair daqui, né, a nossa função de transferência só a parte só a parte do fator quadrático, né, então vamos chamar aqui uma função de transferência qualquer x igual aqui 1 sobre S2 sobre 50 mais 3 sobre 50S mais 1. Né? Então, esse padrão aqui de x de S é o mesmo padrão de C de S sobre R de S, onde o K aqui é 1, né? O J é 1 sobre 50, B é 3 sobre 50. Então, substituindo esses valores, né, substituindo o valor de K, o valor de J, e calculando a raiz quadrada, a gente chega aí no valor de, né, ômega n igual a 7,07. Né? E o zeta, né, substituindo os valores de B, J e ômega n, a gente consegue também encontrar o valor de zeta. Então, é só exemplificando o cálculo, se ômega n ao quadrado é igual a K sobre J, K é 1, né? J é 1 sobre 50, 1 dividido por 1 sobre 50 é 50. Então, extraindo a raiz, ômega n vai ser a raiz quadrada de 50, que dá aí, né, 7,07. E a mesma ideia pode ser aplicada para calcular o zeta. Então, são essas as características, né, da nossa função de transferência. A gente tem uma constante em 6, temos um zero, um fator zero aqui, né, com constante de tempo igual a 1 sobre 10, e temos um par de polos complexos conjugados com frequência natural não amortecida de 7,07 e coeficiente de amortecimento igual a 0,2. Então, são essas as características que vão compor aí o nosso sistema H de S dessa apresentação. Então, vamos fazer de forma separada o diagrama de Bode de cada um desses fatores. Basicamente, o diagrama de Bode, que a constante, a contribuição da constante no diagrama de Bode vai ser basicamente, né, aqui em torno de 15, um pouco acima de 15,5. Se a gente fosse calcular o módulo da constante, né, a gente faria aí 20 log de 6, né, que seria aí aproximadamente 15,56 dB. Né? Inclusive, se a gente tivesse só o diagrama de Bode e quisesse calcular qual a constante, né, então a gente poderia, por exemplo, falar que 20 log de x, de uma constante qualquer, é igual a 15,6. Vamos imaginar que a gente arredondou aqui para 15,6. Vamos supor que a gente quisesse encontrar qual que é a constante correspondente a esse ganho, né, a esse ganho constante aqui, né? Então a gente poderia fazer aqui, por exemplo, né, 10 log de x ao quadrado, já que o quadrado no log ele pode multiplicar o fator que está multiplicando o log aqui, né, igual a 15,6. O 10 poderia passar dividindo, então a gente ficaria com log de x ao quadrado igual a 1,56. E aí
passando o 10 elevado a 1,56 do logaritmo, então a gente teria 36,3. E aí, tirando a raiz quadrada, a constante então seria aqui a raiz de 36,3, que daria aí 6, aproximadamente 6,02 ou 6, que é a constante. Então, quando aparece aqui no nosso diagrama de Bode, né, um ganho de 15,6 dB, na prática a gente está multiplicando o sinal de entrada por 6. E aí, como é uma constante e é positiva, a contribuição de fase vai ser zero. Vamos agora analisar o diagrama de Bode, a contribuição ao diagrama de Bode do zero. Então, só representando aqui o zero na forma padrão, da constante de tempo vezes S mais 1, é possível a gente ver aí que o tal vai ser, né, 1 sobre 10, a constante de tempo. E a frequência de canto é o inverso da constante de tempo, do tal, ou às vezes T maiúsculo, né? O inverso de 1 sobre 10 é 10 mesmo. Então, a frequência de canto para esse zero é a frequência aqui de 10 elevado a 1. Né? Então, a partir da frequência de um sinal de entrada a partir de 10, né, o sinal de entrada ele vai ser amplificado, né, com uma inclinação aí de 20 dB por década. Né? Perceba que em 100 radianos por segundo, o zero está amplificando o sinal de entrada por 20 dB. E aí, em 1000 radianos por segundo, né, uma década depois, ele está amplificando o sinal de entrada por 40 dB. Então, em uma década, né, o sinal aí, a amplificação aumentou 20 dB. Né? Então, por isso aí, né, 20 dB por década. Né? E aí, o zero, como é o comportamento padrão dele, na frequência de canto ele vai ter aí um avanço de fase de 45 graus. Aproximadamente uma década depois, ele já tende a 90 graus. Um assíntota aqui de 90 graus de avanço. E uma década anterior, ele já tende aí, né, a uma contribuição de fase de 0 graus, né, ou seja, nenhuma defasagem. Então essa é a contribuição do zero em menos 10. Já que essa parcela veio, né, de S mais 10. Então, é um polo aí em menos 10. Um polo real em menos 10. E aí vamos para a contribuição do fator quadrático. Né? Então, para a gente gerar esse gráfico, basta a gente, por exemplo, extrair dessa função de transferência, por exemplo, aqui, uma função de transferência x, ou só para diferenciar, uma função y de s, talvez, igual a 1 sobre S2 sobre 50 mais 3 sobre 50S mais 1. Então a gente escreveu aqui o numerador como sendo num igual a 1 e o denominador como sendo lá 1 sobre 50, o fator referente a S quadrado, 3 sobre 50, o fator referente a S elevado a 1, né? Aqui é S quadrado, S elevado a 1, e aqui por último S elevado a 0, que é o 1. O 1 aqui é o próprio 1 referente a S elevado a 0. Então o nosso denominador é 1 sobre 50 vezes S ao quadrado, mais 3 sobre 50 vezes S elevado a 1, mais 1 vezes S elevado a 0, que é 1 mesmo. Então, aí, gerando o diagrama de Bode da parcela do fator quadrático, a gente vai ter aí já a presença de uma amplificação, de um aumento no ganho, conforme a frequência
aplicada, né? Então, por exemplo, como a gente viu anteriormente, entre as características desse fator quadrático, a frequência natural não amortecida desse sistema é em torno de 7 radianos e o coeficiente de amortecimento 0,2. Então, em aproximadamente 7 radianos por segundo, o nosso sistema, a nossa função de transferência, vai amplificar algum sinal de entrada que estiver sendo aplicado, né, no nosso bloco de entrada aí. Né? Então aqui a gente pode também, né, reescrever no formato padrão. Se a gente pegar, extrair daqui de H de S, extrair, né, o x de S igual a 1 sobre S2 sobre 50 mais 3 sobre 50 mais 1, se a gente multiplicar por 50 em cima e embaixo, a gente vai também, né, estabelecer a referência aí, à representação no formato padrão. Né? Multiplicando por 50 fica 50 aqui, 50 vezes 1 sobre 50 dá 1, 50 vezes 3 sobre 50 dá 3, e 50 vezes 1 dá os 50 aqui. Então, vejamos que quando a frequência atinge o valor de aproximadamente 7 radianos por segundo, aqui é mais ou menos aqui, olha, aqui é 10 elevado a 0, então aqui é 1 radianos por segundo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aproximadamente aqui onde a gente atinge aí a frequência natural não amortecida do nosso sistema. Então, ele vai estar amplificando o sinal em aproximadamente aqui, olha, entre 8 e 9 dB. Então, embora ele seja um fator quadrático, né, que esteja no denominador, a tendência dele depois é atenuar o sinal, a frequência, mas na frequência natural não amortecida, né, ela vai ter aí um pico de amplificação e depois ele vai decair aí, né, a aproximadamente 40 dB por década, já que é um fator quadrático. Né? Podemos separar aí que aproximadamente em 10 ele está um pouquinho para baixo de zero, né? E em 100, né, ele já está lá um pouquinho para baixo de 40. Né? Então, basicamente, ele vai ter essa queda aí de 40 dB por década. Né? E aí, a frequência, como é o comportamento do fator quadrático, para baixas frequências ele tende aí a 0 graus e para altas frequências ele tende aí a menos 180 graus. Então essa é a contribuição que esse fator quadrático vai fazer no nosso diagrama de Bode, né? O de magnitude e a parte de fase. Então aqui agora fazendo o somatório, a representação de todos eles, todos esses fatores, a gente tem aqui, ó, em azul a representação da constante em 6, de ganho da constante em 6. Né? Aqui em marronzinho aqui, a gente tem a contribuição do zero em menos 10, né? Do zero em menos 10, ou seja, ele já vai aplicar aqui um ganho. Né? E a gente tem aqui em laranja, né, o fator quadrático. Então perceba que nem o zero e nem o fator quadrático inserem nenhum ganho no sinal de entrada. Né? Então quem que faz o roxinho aqui é o resultado final, né? É o somatório de todos eles. Então quem que faz com que para baixas frequências a nossa função de transferência aplique uma amplificação no sinal de entrada? É a própria constante.
né? Então, aí para baixas frequências, o roxinho aqui está aproximadamente aí em 18, né? Na verdade, está no mesmo valor inicial, né? Aproximadamente aí em 15,6 dB, né? Então, aí o resultado final da nossa função de transferência vai estar aqui em aproximadamente um pouco mais de 15 dB, uma vez que aqui no meio a gente está em 10 dB, né? Então, aí, consequentemente, a elevação provocada pelo fator quadrático vai se somar ao ganho da constante, né? E aí, posteriormente, perceba que o zero aqui, olha, a gente tem uma subida de mais 20 dB por década, e o polo ele tem aqui uma queda de menos 40 dB por década. Então, o que acontece? É como se o zero puxasse a resposta do fator quadrático, que está aqui em menos 40 dB por década, um pouquinho para cima, né, fazendo com que o resultado final seja aí uma atenuação de menos 20 dB por década. Ou seja, o zero, né, ele anula parte, né, da atenuação do fator quadrático. Ao invés do fator quadrático inserir uma atenuação de menos 40 dB, né, o zero vai falar para ele, não, você vai inserir você não vai conseguir atenuar o sinal por menos 40, já que uma vez que o zero está amplificando por 20. Então é como se o zero contribuísse com 20, o fator quadrático contribui com menos 40, e o saldo então vai ser aí, a um conformamento da frequência, uma atenuação de menos 20 dB por década. E aí o somatório das fases é mais ou menos a mesma análise. A constante não vai contribuir com nenhuma fase, já que é uma constante real. O zero vai, ao longo do tempo, contribuir com mais 90. E o fator quadrático vai contribuir com menos 180. Então, enquanto o zero está tentando adiantar o sinal de entrada de 90 graus, o fator quadrático vai estar tentando atrasá-lo por 180 graus. Então o saldo vai ser menos 90 graus, né? Menos 180 mais 90 dá aí menos 90 graus. Então o resultado final, o somatório, vai ser o roxinho aqui, né? Então, aplicando agora um sinal de entrada com uma frequência de 2 radianos por segundo, então vamos imaginar que a gente tem lá o nosso sistema, o H de S, e vamos aplicar uma senoide aqui na entrada, já que a gente está fazendo a análise da resposta em frequência, de 2 radianos por segundo. Ou seja, o nosso sistema vai aplicar sobre o sinal de entrada qual condições, né? Quais condições, qual comportamento, né? Então ele vai 2 radianos por segundo, aqui está em 10 elevado a 0, então 1, né? E aqui 2. Então a frequência do sinal de entrada é 2. Está exatamente nesse ponto aqui, né? Aqui a amplificação do sinal é basicamente a mesma de baixas frequências, né? Um pouquinho acima, então aproximadamente 16 dB, um pouco mais de 6, né? Está multiplicando por quase 7 já aqui, né? Então perceba, a gente aplicando um sinal de entrada com um pico de 1, né? O sinal de saída já vai ser amplificado, né? E vai estar aí com aproximadamente 7, né? Aproximadamente 7 na saída, né? Ou seja, quase aí, né? Se estava lá com quase 16 dB, aproximadamente aí 17 dB. Né? Podemos fazer o cálculo também, né, para confirmar mais exato esse valor, né? Então, perceba que para essa frequência o sinal foi amplificado, né, conforme a presença, né, da nossa constante aqui. E aí a fase ela vai ser levemente adiantada, né? Olha,
está somando aqui o efeito do zero, né? Mas é bem pouquinho, bem imperceptível, né? Perceba que os zeros se cruzam quase que no mesmo momento, né? Então, o sinal de entrada ele está cruzando o zero um pouquinho antes do sinal, o sinal de saída, né? Está cruzando o zero um pouquinho antes do sinal de entrada. Então, ele está levemente adiantado, né, em função do efeito do zero. Agora, vamos aplicar um outro sinal de entrada, cuja frequência é exatamente a frequência natural não amortecida do nosso sistema, que é 7,07. Então agora a nossa senoide de entrada tem a frequência de 7,07. O ômega aqui da frequência de entrada tem 7,07. Então a gente está com ele aqui, ó. Aqui é 1, né? Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, um pouquinho para frente. Então a gente está nesse ponto. A gente está aplicando o nosso sinal com essa frequência, então esse é o efeito que o sistema vai aplicar no nosso sinal de entrada. Então ele vai amplificar aí, né, ainda mais o sinal de entrada, só alterando a frequência. Anteriormente a gente aplicou um sinal de entrada com 2 radianos por segundo, né? Agora a gente está aplicando com 7. Então apenas alterando a frequência, agora o nosso sinal de entrada vai ser aí amplificado, né, ainda mais. Então percebam que a gente está aplicando o sinal de entrada aqui de pico de 1 e o sinal de saída já está lá quase em 20, né, aqui desprezando unidades aqui, né? E aí a defasagem vai ser aproximadamente, né, pegando na mesma direção, né, ó, vai ser aproximadamente aí menos 45 graus. Então perceba que o sinal de saída agora nesse ponto, né, ele está aí um pouco atrasado, né? O sinal de entrada cruza o zero aqui e o sinal de saída cruza o zero aqui, né, na mesma tendência de crescimento, né? Então ele está aí defasado aproximadamente de 45 graus. Então vamos agora aplicar um sinal de entrada com uma frequência ainda maior. Então a gente espera que o sinal de saída agora ele vai ser atenuado, né? Então vamos colocar então agora um ômega de entrada de 45 radianos por segundo. Então aqui é 10, então a gente vai ter aqui 20, 30, 40, 45, vai estar mais ou menos no meio aqui, né? Então aqui ele já vai atenuar lá, porque o ganho agora aqui já está abaixo de zero. Então o ganho agora aqui vai ser, por exemplo, aproximadamente menos 3 dB, né? Então ele já vai atenuar o sinal, a gente já está com um ganho negativo agora. Então aproximadamente aqui menos 3 dB. Então perceba que a gente vai agora diminuir a amplitude do sinal de saída. Então enquanto o sinal vermelho aqui é o sinal de entrada com um pico de 1, o sinal de saída agora ele ficou levemente, né, com um pico menor do que o sinal de entrada, o que é o sinal azul aqui. E aí a defasagem aqui, né, já está aí próxima de menos 90 graus. Já está próximo de menos 90 graus. Um pouquinho, né, a mais de 90 graus, que não chegou ainda em altas frequências, mas já está tendendo aqui, né, a ficar uma defasagem de menos 90 graus. Então perceba, né, antes a gente estava aplicando a mesma amplitude do sinal, por conta da gente aplicar uma frequência de entrada igual à frequência natural não amortecida, o sinal de saída foi super amplificado. E apenas mudando a frequência, o sinal de saída, né, reduziu a amplitude drasticamente, né? Então aqui é o código que a gente pode utilizar, por exemplo, para gerar esses gráficos, onde aqui esse num faz referência a um numerador, né? Aqui no caso é o 6 vezes 1 sobre t, né? Aqui a constante de tempo t igual a 10, então aqui 1 sobre t, né, faz referência aí à parcela de s sobre 10, e o 1 aqui, né, é o 1 do zero aqui. E aí no denominador a gente tem aqui 1 sobre ômega n ao quadrado, né, que é a parte de 1 sobre 50, né, porque 1 ômega n sobre ômega n ao quadrado
é o mesmo que 1 sobre 7,07 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 50. Né? E aí depois a gente tem lá o 2zeta ômega-n sobre ômega-n ao quadrado, que é que a gente está inserindo no código, né, o valor da frequência natural e o zeta. Então a gente pode também, né, alterar esses valores para ver como o sistema vai se comportar. E por último aqui o 1, né, aqui do nosso fator quadrático. E aí basta, né, criar aí o sistema, submetê-lo a um sinal U de entrada, com o dado aqui, né, uma frequência ômega igual, por exemplo, aqui 45, e aqui uma senoide de ômega t, e aí depois plotar os resultados conforme a necessidade. Bom, então a nossa aula fica por aqui. Obrigado e até mais.